Você é capaz de definir para mim o que é vida? Sério, escreve num papel, no seu dispositivo, quais critérios são necessários para que você ache algo como vivo ou não vivo? Quando eu penso muito sobre isso, uma das coisas que vem na minha cabeça é aquela imagem de um vidro molhado numa chuva, né? Onde existe algumas gotas que estão paradas e algumas gotas que se destacam, né? E eu lembro que eu apostava comigo mesmo qual gota chegaria, tipo, até a base do vidro. Mas, parando pra pensar, eu acho que isso tem um pouco a ver com essa questão, porque vida é algo que está em movimento, é algo que está animado. Aliás, a palavra animação deriva do latim anima, que está muito ligado à ideia de vida, de dar movimento. Fazer uma animação, então, é dar vida, é dar movimento. Então, eu acho que a dificuldade nasce daí, desse desafio de entender esses estados. Mas aqui vamos pensar em alguns critérios. Por exemplo, reprodução. A vida é algo que se reproduz. Mas, por exemplo, estrelas também se reproduzem, né? Após seu colapso, a energia liberada pode perturbar alguns gases de hidrogênio e essa instabilidade cria uma nova estrela. Se eu pegar um robô e ele construir outro robô, utilizando o material do meio, a gente pode dizer que ele é vivo? Cristais de argila que crescem em uma direção específica, se reproduzem, tem uma organização e espalha quando o lago seca. E outra coisa, quem não se reproduz, quem não faz sexo, não está vivo? Por exemplo, a mula, que é descendente da égua com o jumento, ela não pode se reproduzir. Mas eu duvido muito que alguém não chamaria ela de um ser vivo. Outra característica muito importante é o metabolismo, né? Mas a chama, por exemplo, ela possui metabolismo, né? Apesar de ser acíclico. Mas ela tem. O metabolismo é a transformação de energia, né? Por exemplo, produtos químicos em componentes celulares, né? A gente chamaria essa etapa de anabolismo. E a decomposição de matéria orgânica em energia, óbvio, a gente chamaria de catabolismo. Os seres vivos têm que ter energia, né? Eles precisam de energia para manter a organização interna, para manter a homeostase e para produzir outros fenômenos relacionados com a vida. Outra coisa que muita gente fala é autonomia, né? E entre o problema dos vírus, né? Que os vírus, eles necessitam da célula para se reproduzir. Para a biologia, embora isso seja muito discutível, vírus não é um ser vivo. Mas vamos restringir alguma coisa mais biológica, ok? Eles precisam de reagir a estímulos externos. Também precisam de homeostase, como eu já citei. E majoritariamente eles crescem, né? Pelo menos eu não lembro de um ser vivo que literalmente encolhe desde o seu nascimento até a sua morte. Ou seja, eles precisam de ter uma taxa maior de anabolismo do que de catabolismo. Um organismo, crescendo, ele aumenta de tamanho em todas as suas partes, eles não simplesmente acumulam matéria. Os organismos precisam de ter organização, de reparação, né? E aí os cristais, a gente pode excluir eles. Ter uma camada lipídica, né? Que separa o ambiente interno do externo. Ter os genes, né? São aquelas estruturas que passam informação para a próxima geração, por exemplo. Nem necessariamente na próxima geração, mas passa de um ser vivo para o outro. E evolução, né? Seleção natural. Eu digo seleção natural porque a NASA define vida como um sistema químico autossustentável capaz de sofrer evolução darwiniana. Esse assunto é bem legal de discutir, mas e a origem da vida? Bom, a visão que muitos naturalistas tinham é que a vida surgia literalmente do nada, ou a biogênese, que a vida poderia surgir espontaneamente. A ideia da geração espontânea, como deixar um pão jogado criava fungos, ou moscas que simplesmente surgiam da carne. O que os geravam era a força vital. Isso pode parecer um pouco estranho, mas eu até acho um pouco razoável em algum nível. Como sempre tentamos entender o mundo com relações entre causa e efeito, sempre vemos os organismos em algum contexto. Então, para alguém que sempre viu moscas dentro da carne, é bem fácil imaginar que aquilo veio disso. Isso começou a mudar com os experimentos de Francesco Redi, que criticava essa visão e apoiava a biogênese, na qual vida só surge de vida. Ele pegou um frasco e colocou uma carne dentro e selou esse frasco com uma gaze. Ele também pegou outro frasco e colocou uma carne dentro, só que sem a gaze. Daí, quando ele comparava o frasco que tinha a gaze com o frasco que estava sem a gaze, ele observou que no frasco com a gaze não surgiam organismos na carne. A explicação era porque as moscas não conseguiam chegar dentro da carne para depositar seus ovos. Porém, muitos alegavam que para micro-organismos isso não era verdade. O que os gerava era a força vital. Essa discussão ficou famosa com o confronto entre o naturalista Needham e o padre Spallanzani, que defendiam lados opostos. Needham, da abiogênese, e Spallanzani, da biogênese. Biogênese significa que vida surge de vida.
A é um prefixo de negação, então abiogênese é a vida surgir de algo não vivo, como aquela ideia da geração espontânea. Nidan, da abiogênese, pegou um frasco e colocou o caldo nutritivo dentro. Depois ele ferveu esse caldo e colocou uma rolha de cortiça para tampar. E mesmo após ele ferver o caldo, micro-organismos voltavam a aparecer ao longo do tempo. Já o Spallanzani, da biogênese, selou o bico e os micro-organismos não apareciam no caldo nutritivo. Entre seus experimentos, existia uma discussão de metodologia, na qual Nidan acusava Spallanzani de ter esquentado demais o pote, tirando a força vital. Spallanzani então quebra o frasco e os micro-organismos voltam a aparecer. Assim ele demonstra que a força vital em momento algum saiu de lá. Porém, seus críticos diziam que os micro-organismos voltaram a aparecer porque a força vital voltou a atuar. Ela veio pelo ar. O fato é que somente depois com os experimentos de Louis Pasteur isso começou a mudar. O Pasteur levou em consideração os experimentos anteriores. Ele fez um experimento semelhante, mantendo o fluido em contato com o ar, para atestar que a força vital não estava destruída. Mas aí ele entortou o gargalo do frasco fazendo uma volta, e esquentou o frasco com os nutrientes, e depois de um tempo, nenhum micro-organismo crescia ali. Acontece que qualquer bactéria ou micro-organismo suspenso no ar agora fica preso na umidade do gargalo. E de rebote ele criou a pasteurização, obrigado aí pela cerveja. Então ele demonstrou que a vida só vem de vida, o que faz a gente pensar, então como a primeira vida surgiu? E para progredirmos nesse caminho, a gente precisa de entender do que a vida é feita. Eu, você, seu cachorro, seu lápis, sua mesa, sua casa, tudo isso é feito de uma unidade em comum, os átomos. Os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Existem diferentes tipos de átomos variando seus prótons. O átomo de hidrogênio, por exemplo, possui um próton. O átomo de hélio, por exemplo, possui 2 prótons. Você pode encontrar um número atômico olhando para a tabela periódica. Bom, a vida como a gente conhece é notoriamente composta de alguns deles. 98% de você é composto de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, entre outros aí, o famoso CHOMPs, né? Esses átomos eles podem se ligar de diferentes maneiras. Quando existe um compartilhamento de elétrons entre os átomos, a gente chama essa ligação de covalente. E a gente chama esses conjuntos de moléculas. Quando existe nessa molécula um carbono associado a um hidrogênio, a gente chama essa molécula de orgânica. Na realidade, quase todos os compostos com carbono são orgânicos, né? Acho que o exemplo que eu lembro de cara aqui é o CO2, que não é. Enfim, voltando aos CHOMPs aí. Na década de 20, o cientista britânico John Burdon Sanderson Haldane e o bioquímico russo Alexander Oparin apresentavam de forma independente ideias semelhantes a respeito das condições exigidas para a origem da vida na Terra, a evolução química de moléculas orgânicas até o primeiro ser vivo. A Terra era bem caótica nesse período, com erupções vulcânicas aos montes, descargas elétricas e radiações intensas, sem a camada de ozônio. Continha gás hidrogênio, metano, amônia, dióxido de carbono e vapor de água, sendo um ambiente redutor. O ambiente redutor é um ambiente rico em elétrons, então é muito fácil você acabar doando eles, né? Facilitando assim construir moléculas complexas. Então, em um ambiente redutor, elas crescem. É claro, na ausência de oxigênio. O oxigênio é muito reativo, né? Ele não deixa as moléculas grandes serem construídas. Ele acaba roubando os elétrons dela. Sem elétrons, sem ligações, sem cadeias. Em 1952, Urey e Miller fizeram um experimento levando em conta o que eles imaginavam que a Terra primitiva tinha, como aqueles gases que eu tinha mencionado, apoiando a hipótese de Oparin e Haldane. O experimento foi revolucionário. Eles aplicaram descargas elétricas naqueles gases e o produto da reação se precipitava e esfriava. E o que eles observaram foi algo incrível. Apenas com aqueles gases da atmosfera primitiva, eles observaram o surgimento de matéria orgânica, os aminoácidos. Os aminoácidos são estruturas que todos os seres vivos utilizam. Esse é o aminoácido. Repare que no meio tem um carbono, a gente chama ele de carbono alfa, carbono central. Ele está ligado a um grupo carboxila e um grupo amino. Quando um átomo de carbono está ligado a um de oxigênio por uma ligação dupla, a gente chama esse grupo de carbonila. Quando o átomo de oxigênio está ligado a um de hidrogênio, a gente chama esse grupo de hidroxila.
hidro de hidrogênio e oxila de oxigênio. Quando uma hidroxila está ligada a uma carbonila, a gente chama esse grupo de carboxila. O carbono alfa ainda está ligado com um grupo amino, que está aí caracterizado com nitrogênio associado a 2 hidrogênios. O carbono alfa também se liga a um hidrogênio, mas o que difere o aminoácido do outro é esse grupo R aí, que a gente chama de radical. A diferença do grupo radical é o que dá a diferença dos aminoácidos. Os aminoácidos então se ligam para formar proteínas. Cada diferente tipo de aminoácido forma uma proteína diferente. Nesse experimento, eles conseguiram observar a presença de formaldeído. O formaldeído, a depender das reações, pode chegar a uma ribose, por exemplo, e a ribose está no nosso DNA. Sendo assim, existe espaço para a passagem de um material inorgânico para um material orgânico. Não existe diferença de natureza entre o mundo inorgânico e o mundo orgânico. Agora então, dando espaço para imaginar a origem da vida com os coacervados, que são formados por aglomerados de aminoácidos com água capazes de fazer reações. Outro componente biológico, além da proteína, que é muito importante, são os lipídios. Eles são responsáveis por diversas coisas. São a nossa gordura, podem armazenar energia, transportar hormônios e até servir de isolante térmico. Mas o que importa aqui é que aquela função universal, que é a membrana celular, que isola a maquinaria da célula. As membranas das células elas podem ser formadas espontaneamente pelas propriedades dos lipídios, como as micelas, que se auto-organizam pela sua natureza anfipática. A membrana celular é o envoltório da célula, e todos os seres vivos possuem uma membrana celular. Esse aqui é o fosfolipídio. Ele é apolar, possui uma natureza anfifílica, porque possui uma região que tem como característica afinidade com a água, sendo essa região hidrofílica, e outra região que é caracterizada por ter aversão à água, logo hidrofóbica. Acontece que, por causa dessa natureza, a micela se forma espontaneamente, envolvendo a água e o conteúdo dissolvido na água, no nosso caso, as proteínas, formando os coacervados. Essa é a ideia da superprimordial, utilizando os ingredientes fundamentais para a vida ser possível. Porém, com o passar do tempo, outras possibilidades foram sendo levantadas. O que entendíamos como uma atmosfera primitiva nas décadas de 40, 50 e 60 não são as mesmas que hoje a gente entende, que os cientistas hoje entendem. Na verdade, a Terra era bem mais parecida com hoje mesmo. A ciência está sempre em constante mudança a partir de uma nova evidência. E as novas hipóteses de origem da vida são do mundo do RNA e do metabolismo. Mas para a gente discutir isso um pouco, eu preciso de introduzir alguns... Quando falamos em vida baseada em carbono, ou que a vida precisa de água, você já parou para se perguntar por quê? Qual o motivo desses materiais serem tão necessários? Essa é a tabela periódica. Cada quadradinho desses é um átomo. E nesse quadradinho aí também se apresentam as propriedades deles. Por exemplo, o seu número atômico, a sua massa. Como eu disse, os átomos são denominados pelo seu número de prótons, que são positivos, ou o seu número atômico. E quem faz o balanço de cargas são os elétrons, que são negativos. Os elétrons eles ficam ao redor do núcleo em camadas. Como eu disse, os átomos podem fazer ligações. Podem compartilhar os elétrons da sua última camada. E por conta da forma como os elétrons se comportam, os átomos podem tender a ter 8 elétrons na sua última camada. Na tabela periódica existe o que a gente chama de família, que são grupos de átomos que possuem características parecidas. Os elementos de uma mesma família possuem o mesmo número de elétrons na última camada, ou camada de valência. Repare nessa última família do canto direito. Nós chamamos eles de gases nobres, como hélio, neônio, xenônio. Eles são nobres porque são estáveis, sua última camada está completa. Agora, átomos que estão próximos aos gases nobres estão a um passo de ficarem estáveis, como o oxigênio e o flúor. Eles anseiam para completar sua última camada, eles estão quase lá. Eu não sei se está ficando claro para você, mas não é como se eles vivos tivessem uma forma completamente diferente da matéria que a gente vê no dia a dia, como uma rocha, por exemplo, uma folha. Não é como se a gente tivesse algo que a gente não identifica no universo. Não, a gente sabe o que a gente tem. A gente é feito de átomos assim como todas as coisas. A gente só está em uma configuração específica, assim como eles também estão. Bom, o CHOMPS é importante, mas aqui eu queria entrar um pouco mais nesse assunto, com a importância desses átomos. Vamos prestar atenção um pouco no carbono. Para o carbono chegar a 8 elétrons na sua camada de valência, ele precisa de 4 elétrons. Ele pode completar a sua camada fazendo ligações com outros átomos. Outros átomos que vão compartilhar os elétrons dele com o carbono. E por conta dessa, entre aspas, falta de 4 elétrons, o carbono faz 4 ligações. O nitrogênio, por exemplo, faz só 3.
ele precisa de 3 elétrons para completar sua última camada. O oxigênio faz 2 ligações. Porém, ao contrário desses últimos, somente o carbono pode fazer cadeias complexas. Por exemplo, o etano é um hidrocarboneto. É um hidrocarboneto porque possui apenas carbono e hidrogênio. Por isso, hidrocarboneto. O etano possui 2 carbonos. E em temperatura ambiente, ele é um gás. Quando adicionamos um grupo hidroxila, isto é, um oxigênio ligado a um hidrogênio, a gente obtém o etanol. Esse é um álcool etanol. Ele é líquido na temperatura ambiente, e a razão é porque ele pode formar ligações de hidrogênio com a água. Então, adicionando um grupo hidroxila, as propriedades do etano são alteradas. Ele deixa de ser um gás em temperatura ambiente e passa a ser um líquido em temperatura ambiente. O fato é que se você começa a adicionar grupos hidroxila a qualquer molécula, fará com que essa molécula seja mais e mais dissolvível na água. Grupos hidroxil têm uma maior afinidade pela água, fazendo ligações de hidrogênio. Essa é a razão para que o açúcar seja dissolvido na água. A glicose é hidrofílica. Essas diferenças podem ser simples, mas têm consequências muito grandes, como a formação do sexo macho e fêmea nos humanos, que estão diretamente relacionados com o hormônio da testosterona nos machos e do estradiol nas fêmeas. Repare na testosterona e no estradiol. Eles possuem 4 anéis condensados, 3 anéis de 6 membros e um anel com 5 membros, o que os categoriza como esteroides. Porém, esses hormônios possuem apenas 2 diferenças. No estradiol existe um grupo fenol, uma hidroxila ligada a um anel aromático. Já na testosterona, não, ela não tem um anel fenólico. Seu anel aromático possui apenas uma ligação dupla O. A testosterona possui um grupo metil, já o estradiol não. A presença elevada de testosterona estimula a formação do corpo masculino. A testosterona é responsável pelo desenvolvimento dos pelos, da voz grossa, da massa muscular, e até mesmo a menor quantidade de gordura distribuída pelo corpo. Já o estradiol estimula os seios, um quadril mais largo. Isso acontece porque as moléculas interagem com uma proteína específica, e essa interação está relacionada com sua estrutura. Essa estrutura é consequência do carbono. O carbono pode se ligar a 2 hidrogênios, ou a 3, e formar uma molécula linear ou plana. Porém, como ele consegue fazer 4, ou melhor, quando ele faz 4, ele pode formar uma molécula tridimensional. Por exemplo, o metano. Essa conformação tridimensional acontece porque as nuvens dos elétrons nos 4 elementos ficam o mais longe possível uma da outra. Então, essa capacidade do carbono, de se ligar em uma variedade de formas com diversos elementos que o torna tão especial. Esses são exemplos de como o carbono é versátil. Nenhum outro elemento consegue fazer tantas moléculas complexas como ele. A gente pode fazer um grafite ou um diamante. O carbono ele pode fazer estruturas longas, ele pode formar anéis, ramos. Ele então é o nosso bloco central. Mas você pode estar se perguntando, o silício também faz 4 ligações. Pode formar anéis e ramos. Por que a vida não pode se formar a partir dele? Para o silício ser equivalente ao carbono, ele precisa assimilar e expelir silícios dos seus corpos, para, por exemplo, reparar os tecidos. O dióxido de silício, o SiO2, que é equivalente ao CO2, é sólido. Ele só é gás a temperaturas muito elevadas, como a 2.200 graus Celsius. Em termos de respiração, respirar sólidos não funcionam, eles não se dispersam, eles não fluem. Não existe óxidos de silícios gasosos como o CO2. Quando ele oxida, ele solidifica, ele vira uma areia, por exemplo. Por ser maior, o silício se esforça muito para criar essas cadeias. Cria muito menos ligações estáveis. O carbono pode se contorcer em moléculas aneladas, os açúcares. Aliás, os anéis são estados de alta tensão, armazenam muito mais energia. O silício não consegue compactar seus elétrons em espaços apertados com ligações duplas, por exemplo. E essa é uma parte importante da bioquímica complexa. O carbono forma 4 ligações mais fortes e pode construir cadeias longas, como os lipídios, proteínas e o DNA. Os blocos de construção são o CO2. Não existe um equivalente do silício. Além também do carbono ser mais abundante no universo. E por conta dessa diferença de ligações que o silício faz e que o carbono faz, como ela ser mais forte ou mais fraca, que é possível, por exemplo, fazer uma digestão. Agora falando um pouco sobre a importância do oxigênio.
Bom, o oxigênio costuma ser tóxico para os organismos. Ele é muito reativo, né? Ele acaba roubando os elétrons, como eu disse anteriormente. Ele é muito importante na respiração aeróbica, né? A gente utiliza o oxigênio como aceptor final dos elétrons. O oxigênio não é o único aceptor final de elétrons, né? Tem o nitrito, nitrato, sulfato, sulfito também são outros exemplos. Agora vamos para a importância da água. Bom, a água é polar, mas por quê? Como eu disse, os átomos podem compartilhar elétrons na sua última camada. Alguns deles completam sua última camada com 8 elétrons. Podemos entender isso com a eletronegatividade, que é a força ou a tendência que um átomo possui de atrair a nuvem de elétrons em torno de si mesmo. Então, átomos próximos a obter a última camada, por exemplo, com 8 elétrons, são bastante eletronegativos. O flúor é o elemento mais eletronegativo conhecido. O oxigênio é o segundo. Bom, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando o oxigênio se liga a dois hidrogênios para completar sua última camada de valência, formando a água, a nuvem eletrônica se concentra muito mais no oxigênio, por ele ser mais eletronegativo. Isso cria uma densidade negativa no oxigênio, e os hidrogênios ficam com uma carga elétrica positiva. A molécula, então, começa a formar uma polaridade, porque existem polos elétricos na molécula. Por isso dizemos que ela é polar. O CO2, por exemplo, é apolar, sem diferença de eletronegatividade do carbono com os oxigênios. A nuvem eletrônica, então, vai estar distribuída de maneira uniforme na molécula. Tá, como assim? A molécula atrai um elétron, ela ganha um elétron e fica negativa? Sim, porque o elétron é negativo, por definição. Quando você doa um elétron, você reduz aquela substância ou átomo. Quando você retira um elétron, você oxida aquela substância ou átomo. Essa é a ideia de óxido-redução. Lembra que eu disse do ambiente redutor, um ambiente favorável a doar elétrons? Bom, voltando para a água. Existe um tipo de ligação peculiar que antigamente a gente chamava de pontes de hidrogênio. Hoje em dia a gente chama de ligações de hidrogênio. São interações não covalentes que o átomo de hidrogênio de uma molécula estabelece com o átomo mais eletronegativo de outra molécula. Nessa ligação, uma molécula é doadora de hidrogênio e a outra é aceptora. A água pode fazer de 3 a 4 ligações. Então, meio que a água, por ter essas ligações de hidrogênio, atrai a si mesma, ela pode atrair outras moléculas de água. Então, por conta dessa ligação de hidrogênio, acontece o fenômeno de coesão, que nada mais é do que a força de atração exercida entre as moléculas de águas vizinhas. Embora sejam consideradas como interações fracas, as ligações de hidrogênio, formadas entre as moléculas de água, fazem com que elas tenham uma tendência de permanecerem unidas no estado líquido. Essa atração explica por que seu sangue pode correr nas suas veias, ou porque o xilema pode subir pela árvore. Esse fluxo do sangue ou do xilema vai contra a força da gravidade. Além da coesão, existe a tensão superficial, que é consequência da coesão das moléculas. As moléculas de água situadas no interior do líquido são atraídas em todas as direções. Você pode ver a tensão superficial em ação sempre que você vê um inseto andando na água, ou sempre que a água se acumula em uma superfície. A água tem uma função termorreguladora muito importante. Já reparou quão difícil é esquentar uma água? Quanto tempo você tem que deixar ela em cima do fogo para esquentar? Ou quanto sua conta de luz vem depois que você passa o mês inteiro esquentando a chaleira para fazer um café? Pois é, demora muito para esfriar ou esquentar a água. Seu calor específico é muito alto. O calor específico é uma quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância. Indica o comportamento do material quando ele é exposto a uma fonte de calor. O que faz a água ser líquida é uma janela muito relevante. Outras moléculas, elas são líquidas em uma faixa muito mais estreita. Se compostos líquidos estão a uma temperatura muito baixa, isso significa também que a reação é muito lenta. A água é a única substância natural que pode ser um sólido, um gás, um líquido dentro de uma faixa estreita de temperatura na Terra. Isso significa que a gente obtém os benefícios das 3 fases da água, porque a água pode ser evaporada aqui e ser distribuída por todo o planeta. A luz do Sol faz com que a água se transforme na sua forma gasosa, e dessa forma ela é menos densa, né? E o vapor vai flutuar na atmosfera. Mas por causa da sua propriedade de viscosidade, o vapor ele tende a se aglomerar em pequenas partículas de poeira no ar, tornam-se as nuvens. A água possui uma importância tão grande em dissolver as coisas que o pessoal começou a chamar ela de solvente universal.
Por ser uma molécula polar, ela pode dissociar sais, bases, ácidos, interagir com glicídios, interagir com ácidos nucleicos, etc. Quando misturamos água com NaCl, que é o cloreto de sódio, né, popularmente conhecido como sal de cozinha, os polos positivos da água interagem com o ânion cloro, a região negativa do cloreto de sódio. E os polos negativos da água interagem com os átomos de sódio, a região positiva do cloreto de sódio. E é assim que o sal se dissolve na água. Como o Iberê já explicou, ao contrário do que muita gente pensa, a água não precisa chegar aos 100 graus para evaporar, né? Se fosse verdade, a roupa nunca secaria no varal, a não ser que você está caçando fogo. Ela precisa de chegar aos 100 graus para entrar em ebulição. A água tem comportamentos tão diferentes que a gente acabou chamando eles de anomalias. E nas pequenas buscas que eu fiz, eu cheguei a resultados de até 67 anomalias. Mas eu vou falar algumas delas. Existe um fenômeno que a gente chama de fluido supercrítico. Se você esquenta a água a mais de 100 graus, ela ainda pode estar em um estado aparentemente líquido. Ela não é líquida, porém após uma perturbação, ela entra em ebulição. Ela precisa de uma energia ali de ativação para trocar de fase. O contrário também existe. Se você esfriar a água muito rápida, uma transição abrupta, pelo menos a menos 0 graus, ela pode esfriar abaixo de 0 graus e ainda continuar em estado líquido, ou melhor, um meta-estado. Isso depois que você perturba ela pode ir para um estado termodinâmico mais estável. Outra anomalia que a água possui é da densidade. Se pegarmos um líquido que não a água e aumentarmos sua temperatura, esse líquido vai se dilatar, portanto vai aumentar o volume. O termômetro, por exemplo, aumenta de volume com o aumento da temperatura, o que não acontece com a água em toda a sua faixa de temperatura. Ela possui um comportamento não monotônico. Um efeito fundamental dessa anomalia é que lagos não congelam no seu interior, e sim só na superfície. Mesmo a água estando a menos que 0 graus, o gelo é menos denso que o líquido, então ele sobe. Analisando uma forminha dá para perceber esse fenômeno, né? Se os lagos congelassem integralmente, né, várias formas de vida não seriam possíveis, por exemplo, como os peixes. Mas aí você pode se perguntar, o enxofre pode substituir o oxigênio? Assim como o silício pode ter características semelhantes com o carbono, o enxofre possui características semelhantes ao oxigênio, já que eles são da mesma família. O HS2 está numa posição semelhante à da água, possui uma semelhança de propriedade. Porém, na temperatura ambiente, o HS2 é um gás, enquanto a água é um líquido, não sendo um bom substituto. Como eu disse, os compostos bioquímicos mais importantes são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Eu já falei sobre os lipídios e sua importância para a membrana, e também já falei das proteínas. Os carboidratos são em geral nossa fonte de energia. Glicídios ou açúcares são tudo a mesma coisa. Basicamente, tudo que é conjugado com água é a principal fonte de energia para nós. Porém, muitos micro-organismos retiram energia das mais diversas formas. Bactérias e arqueias gerem amônia, gás hidrogênio e nitrito, ácidos de enxofre, tudo isso para se manterem vivos. Eles não precisam necessariamente extrair energia da glicose, por exemplo, o carboidrato mais comum. A vida precisa de metabolismo, né? Precisa fazer reações químicas para se replicar. Mas para ter um metabolismo, ela precisa de alguma maneira utilizar a energia livre do ambiente. E para se replicar, ela precisa de alguma maneira de ter informação para passar para as cópias. E aqui existem duas hipóteses interessantes, a da replicação e do metabolismo. Na hipótese da replicação, o primeiro ser vivo surgiu a partir de moléculas orgânicas que poderiam fazer tanto reações quanto se autorreplicar. Nos faz perguntar, quem veio primeiro? Função ou informação? E para resolver a questão de função, aqui entram as proteínas. A importância das proteínas é que elas podem fazer reações químicas, quebrar moléculas e replicar outras moléculas. E isso é fundamental para a vida, sem isso ela não é possível. Porém, as proteínas não guardam informação, não se replicam, o que também é fundamental para a vida. Então ela não seria a melhor candidata para a vida começar. Ela pode fazer reações, mas não mantém uma unidade de informação que passa para as próximas gerações, capaz de ser selecionada pelo ambiente. Já o DNA, esse sim guarda informação, e com a maquinaria necessária, ele pode fazer replicações. Porém, ele não é capaz de fazer reações. Então existe um buraco aí no meio. A gente precisa de fazer reações, mas também precisa de ter uma informação constante. Fazer autorreplicações. E aí que o RNA aparece como um excelente candidato. O RNA possui uma estrutura capaz de guardar informação. Não tão bem quanto o DNA, é claro, porque o DNA é mais estável, mas ele pode.
e também possui uma função catalítica capaz de fazer reações. Por exemplo, produzindo proteínas no ribossomo, replicar o DNA no núcleo da célula. Assim ele pode se autorreplicar e fazer reações. O RNA é um intermediário funcional e informacional entre o DNA e as proteínas. Um exemplo desse tipo de RNA são as ribozimas e os viroides. Essa ideia de que os primeiros seres vivos eram seres autorreplicantes chama-se mundo de RNA. A ideia de ligar informação e metabolismo em uma única molécula, capaz de fazer síntese proteica e se replicar. Portanto, evoluir, ser selecionado e ter uma função biológica. É claro, provavelmente era uma molécula mais simples do que a gente entende como RNA hoje. Posteriormente, o RNA produziu moléculas acessórias, como proteínas e o próprio DNA. Muitas buscas estão sendo feitas em experimentos de laboratório, para observar essas transições. Dúvidas como era esse RNA antigo, um proto-RNA, um RNA mais simples. O fato é que moléculas orgânicas como os nucleotídeos, que são os blocos do RNA, podem surgir. Algumas bases nitrogenadas podem ser derivadas de aminoácidos, sendo possível chegar à estrutura básica dos seres vivos. Agora, sobre a hipótese do metabolismo primeiro, a vida pode ter começado no fundo do mar. A sopa primordial teve sucesso em produzir moléculas que a vida utiliza, aminoácidos e nucleotídeos. Mas não existe muita semelhança entre grande parte dessa química e vias metabólicas das células. Existe um problema em reduzir o CO2, isso é, fazer moléculas orgânicas complexas, pois o CO2 não é muito reativo. Algum ambiente geoquímico deve ter impulsionado a redução espontânea de CO2. A sopa precisa de alguma forma de um fluxo de energia constante e sistematizado. Raios UV podem formar moléculas, na mesma taxa que destroem. A sopa primordial não possui nada para conter os reagentes. Possui uma alta entropia, não tem nenhuma força motriz termodinâmica. Quando eu digo alta entropia, é que é quase como se fosse uma massa caótica de moléculas sem muita interação. Então, para fazer esse tipo de reação que a vida precisa, deve haver um fluxo de energia constante, o que nos leva a outra hipótese, a do metabolismo. Todas as bactérias, todas as arqueias, toda a vida como conhecemos é alimentada por gradientes de prótons através das membranas. Isso parece facilitar uma reação entre o hidrogênio e dióxido de carbono, que é a reação que basicamente todas as células, até mesmo as células fotossintéticas, fazem. A gente pode separar os organismos de duas maneiras: aqueles que produzem seu próprio alimento, ou os autotróficos, ou aqueles que se alimentam desses que produzem seu próprio alimento, os heterotróficos, ou heterótrofos. E sim, tem os heterótrofos que se alimentam dos heterótrofos que se alimentam dos autótrofos, mas eu acho que você entendeu a ideia. O exemplo mais claro são as plantas e os animais. Para explicar um pouco como é que funciona essa extração de energia das moléculas, imagine que a planta constrói um castelo de cartas na qual ela mesma vai utilizar, um castelo ordenado. Nós aproveitamos essa estrutura e degradamos ela em várias etapas, liberando energia, até o máximo que podemos, até cada partezinha virar um CO2. Que de certa forma é o estágio final da oxidação. Podemos pensar como uma questão de instabilidade. A glicose é uma molécula mais instável do que o CO2. Isso quer dizer que a gente pode perturbar ela e obter energia, porém o CO2 é super estável. Como a reação da fotossíntese é muito complexa, por muito tempo se imaginou que os primeiros seres vivos fossem heterotróficos. Porém, descobrimos no fundo dos oceanos seres vivos que tiram energia de quase qualquer lugar. Em 1977, descobriram bactérias que produziam seu próprio alimento, os seres extremófilos, fazendo quimiossíntese, os quimiolito-autotróficos, que oxidavam matéria inorgânica em rochas, ou seja, produziam um alimento a partir de minerais. E aqui eu preciso conceituar uma coisa bem rapidinho assim. Quando a célula degrada a glicose, por exemplo, aumentamos a entropia fora da célula, gerando calor, para manter a organização de dentro da célula. O que a gente faz, para além de gerar calor e aumentar a entropia, é que conservamos alguma parte da energia que é liberada na forma de uma molécula chamada ATP. É uma dessas estruturas que a gente encontra em todos os seres vivos. Todos os seres vivos utilizam ATP. É possível que esse tipo de mecanismo, esse tipo de coisa, possa ser formada por uma química pré-biótica. A respiração gera calor, aumenta a entropia, mas conserva a energia livre no ATP. A vida é uma reação secundária de uma reação exotérmica principal. Uma reação exotérmica que libera calor e aumenta a entropia. Uma propriedade interessante do fundo do mar é a alta pressão, que favorece reações que não aconteceriam em outras condições. Outras propriedades dessas fumarolas é que elas proporcionam reações pela diferença de pH gerada. Sim, gerada.
O gás hidrogênio não reage com o CO2 no mesmo pH. Só se existir uma diferença de pH, essa reação pode acontecer. Ok, aqui eu peço um pouco de compreensão para a maneira que eu vou dizer, como se as moléculas tivessem tensão. Mas o fato é que o hidrogênio não quer empurrar os elétrons para o CO2 para fazer as moléculas orgânicas. E nesse caso, formar o formaldeído lá. Essa reação simplesmente não acontece. Um cenário muito promissor para a origem da vida vem das fumarolas alcalinas, como a da Cidade Perdida. Essas fumarolas são construídas por uma reação química entre a água e as rochas ultramáficas, características do manto superior. No fundo do oceano, a água fria adentra a crosta terrestre e é aquecida a mais do que 100 graus Celsius, dissolvendo diversos minerais no caminho. O manto superior é composto por minerais ultramáficos, alto teor de ferro, de magnésio, como a olivina. A olivina é formada naturalmente nesse manto, embaixo da crosta. Na Cidade Perdida, o manto rico em olivina está mais perto da superfície do que o normal, talvez porque seja perto de uma dorsal. A olivina possui ferro e magnésio. O ferro ferroso é oxidado pela água até virar ferrugem, o óxido de ferro. E nisso acontece um processo que a gente chama de serpentinização. A serpentinização libera íons H2 e hidroxilas reduzidas no ambiente circundante, tornando esses fluidos fortemente alcalinos e altamente reduzidos. O ferro na forma de minério, formação rochosa, não está oxidado. A água então oxida o ferro da olivina, formando a magnetita, brucita e a serpentina, e também libera gás hidrogênio. Daí o termo serpentinização. Essa reação é exotérmica, portanto libera calor, gerando gás hidrogênio dissolvido em fluidos, bem reativo em soluções alcalinas. Esse fluido agora é alcalino, muito quente, contendo hidróxido de magnésio. Esse hidrogênio livre é muito reativo e tende a doar os elétrons. Os fluidos quentes alcalinos ricos em hidrogênio percorrem a chaminé e encontram a água fria do oceano, a mais ou menos 2 graus. Os minérios então dissolvidos saem de solução e reagem com os sais do oceano, e se precipitam formando as chaminés no fundo do mar. A combinação de ferro e enxofre tem uma característica catalítica muito importante, tendo energia para catalisar reações redox, aquela ideia de óxido-redução. Então existe uma chaminé formada por minérios prontos para reagir, confinados nos poros. O gás hidrogênio então reage com o ferro e o enxofre, o que reduz o CO2 a hidrocarbonetos como o metano, em um gradiente de elétrons com um aceptor final. Na Terra, os hidrocarbonetos são geralmente produzidos por seres vivos, e todos os organismos vivos precisam deles para construir suas moléculas orgânicas. O processo de reação do CO2 com o gás hidrogênio é favorecido em um ambiente mais alcalino e na ausência de oxigênio, que no caso formaria a água, né? Logo, a formação de matéria orgânica ela é exergônica, né? Ela acontece espontaneamente, aumentando a entropia local ao redor. Porém, a reação do CO2 com o gás hidrogênio requer energia. Existe uma barreira cinética, embora aconteça espontaneamente. O CO2 só aceita elétrons em pares. Se chegar a um metano muito rápido, que é o estado de redução do carbono final, ele simplesmente se dispersa como um gás. O truque é fazer isso em etapas intermediárias, como formaldeído, e só chegar na última reação do metano quando necessário, aproveitando toda a energia das reações intermediárias. Somente em ambientes com fluidos de pH propícios podem aumentar a probabilidade de reações do CO2 com o gás hidrogênio, com o ferro e o enxofre sendo intermediários em uma corrente elétrica, e isso acontece. O pH das fontes alcalinas é 9 a 10 e o do oceano é 5 a 7, isso tudo utilizando essa barreira de ferro e enxofre. Dessa forma, existe uma estrutura capaz de formar moléculas orgânicas com o fluxo de elétrons e carbono. Tudo isso concentrado em poros, ou seja, diferente da poça, existe esse fluxo de energia e também existe maneira de concentrar essas substâncias. A importância do ferro e o enxofre nas rochas como um agente transportador de elétrons é fascinante, porque nas nossas mitocôndrias encontramos também proteínas como ferro e enxofre que transportam os elétrons nas membranas. Isso é um fator ubíquo, todos os seres vivos possuem. Por exemplo, a cadeia respiratória e a corrente de elétrons para formar os ATPs depende de moléculas de ferro e enxofre na membrana. A fotossíntese depende desse processo. O ferro e o enxofre têm um balanço delicado.
Eles precisam ser direcionados e organizados em proteínas e essas proteínas serem transferidas para as células. O ferro e o enxofre circundando as células são tóxicos. Isso está associado a diversas malformações, então as células devem lidar bem com eles. Doenças em humanos são associadas à deficiência dessas montagens de cofatores. A ataxia de Friedreich é a deficiência da frataxina, que regula a homeostase do ferro. A hidrogenase conversora de energia, a ECH, é formada por ferro e enxofre nas membranas dos gradientes de prótons e pode formar o acetil-CoA. Tudo que é conservado é o gradiente de prótons através das membranas, em todos os organismos. A chave pode estar na hidrogenase conversora de energia. Essa proteína possui pequenos aglomerados de ferro e átomos de enxofre que estão fazendo reações. Você acha esses aglomerados em diferentes ambientes hidrotermais. Assim, existe um fluxo hidrotermal cheio de compostos orgânicos num processo dinâmico que não alteram as condições de um estado estacionário. Na verdade, ele é um estado estacionário, conduzindo essas estruturas dissipativas. Estes que podem precipitar ácidos graxos em vesículas espontaneamente e possivelmente polimerizar proteínas e DNA. Essas interações são questões de concentração. No período radiano, que vem de Hades, a concentração de CO2 era muito maior, cerca de 100 mil vezes maior, inclusive na água. O oceano era muito mais ácido, então isso dificultava a liberação de cálcio, problema que os corais têm hoje, e praticamente não existia oxigênio livre. Já na presença de oxigênio, o ferro enferruja, porém na ausência, o ferro ele se dissolve na sua forma ferrosa. A gente sabe que o ferro estava dissolvido porque depois ele se precipitou em bandas, as formações ferríferas bandadas. O ferro se dissolveu em hidróxido de ferro e sulfeto de ferro, formando grupos catalíticos. Na ausência de oxigênio, então, esse ferro ele estaria nas paredes dos minerais, propiciando reações catalíticas. Então, nos microtubos existe um fluxo de hidrogênio livre capaz de se combinar com o ferro e produzir reações catalíticas, retendo produtos e dispersando resíduos. Outras evidências apontam para os organismos hidrotermais. Registros fósseis mais antigos apontam para que os primeiros seres vivos viviam em regiões sedimentares que eram fumarolas marinhas. E análises filogenéticas que utilizaram cerca de 350 genes que foram atribuídos como genes primordiais também apontam para organismos hidrotermais. Os metanógenos, as arqueias, e os acetógenos, as bactérias, utilizam a via acetil-CoA. Aproveitam a reação isorgânica do CO2 com o gás de hidrogênio. Esse processo é um dos 6 processos de fixação de carbono. A fotossíntese é um deles. A via acetil-CoA é curta e linear. O acetil, quando se liga com a enzima, se torna ativo e, portanto, pode reagir com outras moléculas, estimulando uma biossíntese. Nesse processo, é necessário enzimas que possuem ferro e níquel e enxofre, justamente as que encontramos nas águas termais. O acetil pode se ligar a um fosfato e fazer atividades equivalentes em função com o ATP, embora com menos eficiência. Resumindo, o gradiente de prótons, através de finas barreiras inorgânicas, essa barreira inorgânica contendo minerais de ferro e enxofre, induziram a formação de pequenas moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas foram concentradas em poros de refrigeração, por termoforese. Por sua vez, agiram como catalisadores ainda melhores. Para a origem de hereditariedade, as taxas relativas de síntese e degradação deram origem à seleção natural, dando origem aos ribossomos e à ATP sintase. Isso tudo dentro dos poros das fontes hidrotermais alcalinas. Hoje existem algumas possibilidades a respeito da origem da vida. Diversos tipos de experimentos vêm sendo desenhados, desde cientistas testando diversas reações ou literalmente criando fontes hidrotermais. As células fotossintéticas estão recebendo sua energia do Sol. Elas estão usando essa energia para quebrar as moléculas de água, tirando o hidrogênio. Então elas estão reagindo o hidrogênio com o CO2 da mesma maneira que os metanógenos fazem. É a mesma reação no coração da fotossíntese. Em resumo, as células podem ter surgido dentro de fontes hidrotermais com o transporte contínuo de elétrons, que podem ter estimulado o metabolismo de carbono e de energia, formando hidrocarbonetos.